Você não leu errado, é isso mesmo que está no título, não é clickbait não. Nós estamos sendo feitos de otários, tá? E isso está cada vez mais claro com essa questão do Jacques Wagner aí. Eu vou explicar. Porque vem cá, se por conta de uma ligação dele com um cara próximo do Vorcaro, que é esse ex-banqueiro Augusto Lima, ele sofreu busca e apreensão nos seus imóveis, né, com autorização do terrivelmente evangélico André Mendonça, por que o Flávio Bolsonaro, por exemplo, que já apareceu conversa íntima cobrando dinheiro do Vorcaro, já tendo recebido mais de 60 milhões do mesmo, não teve nenhuma busca e apreensão nos seus imóveis, assim como o Jacques Wagner teve, né? Por que, por exemplo, o Nunes Marques censurou uma pesquisa da Atlas que mostrava uma queda vertiginosa do Flávio Bolsonaro, né? Mostrando assim o derretimento completo da sua campanha? Simples. Porque, para mim, está muito claro que está havendo uma blindagem ao Flávio por conta principalmente do André Mendonça. Isso está se desenhando, pelo menos para mim, de uma forma muito, muito clara aqui. A grana do Vorcaro pro Alcolumbre foi a Veja. A grana pro filme do Bozo foi o Intercept. Ou seja, não tem André Mendonça, não tem Nunes Marques, não tem nem PF. Agora, qualquer suspeita sobre um petista, pum, é pé no portão, arromba a porta e vamos revirar a casa do cara de ponta cabeça, né? Porque veja, gente, a suspeita sobre o Jacques Wagner basicamente se sustenta em quê? Na sua amizade com esse ex-bangueiro chamado Augusto Lima, pelo cara ser sabidamente aí muito próximo do Vorcaro. Agora, e o Flávio, que é tão próximo, mas tão próximo que visitou o cara com tornozeleira e tudo, que cobrou dinheiro do cara pro filme, que recebeu muita, muita grana para esse filme, muito mais do que essa bosta de filme vale, inclusive, né? Vamos ser sinceros aqui. Cadê a PF lá arrombando a porta dele? Não tem? Gente, olha a quantidade de coisas que já apareceram que mostra a relação próxima do Flávio com o Vorcaro. E nada, absolutamente nada. Você não ouve nada ali de investigação, de busca e apreensão. A gente só vê gente fazendo clickbait por aí, dizendo que vai ser preso e tudo mais. Mas, sinceramente, como é que ele vai ser preso se já apareceu um caminhão de provas e não tem nem busca e apreensão? Nem isso o cara sofre, pô. Se tiver que fazer também, nessa altura do campeonato, ele já se desfez, já deu fim aí a qualquer coisa, qualquer prova comprometedora ali em algum imóvel dele, agora já era. E isso é de propósito mesmo. Alguém aí tem dúvida que isso seja de propósito? Eu não tenho mais. Então vejam como é sim. Por que eu estou gravando esse vídeo? Vejam como é sim diferente o tratamento que políticos da esquerda têm da justiça em relação a políticos da direita. Gente, isso é inegável. Não dá pra gente negar a realidade que está diante dos nossos olhos. Não dá. Desde maio, o Intercept Brasil ele vem publicando uma série de reportagens, né? A Vaza Flávia, apelidaram, né? Com mensagens e áudios que mostram o Flávio Bolsonaro negociando diretamente com o Vorcaro o financiamento do filme lá, desse filme ridículo do Bolsonaro. O valor prometido pelo Vorcaro ao projeto seria ali de 134 milhões de reais. E o Intercept mostrou documentos, né? Que já haviam sido pagos ali pelo menos 61 milhões de reais. Tudo isso para o fundo administrado pelo advogado Eduardo Bolsonaro. Ou seja, tem áudio do Flávio cobrando agilidade no pagamento, tem mensagem dele chamando o Vorcaro de irmão, tem registro de conversa em novembro do ano passado, né? Um dia antes da primeira prisão do cara e 2 dias antes da liquidação do próprio Banco Master pelo Banco Central, né? Então, gente, não dá para dizer, mas espera aí, Adriano, isso foi antes de qualquer suspeita sobre o Vorcaro. Não foi, gente, não foi. A Polícia Federal já recomendou, inclusive, formalmente, sim, à Procuradoria-Geral da República a abertura de inquérito contra o Flávio. Para quê? Para apurar, inclusive, se parte dessa grana aí serviu ou serve ainda para bancar a estadia do irmão dele lá, o Eduardo, nos Estados Unidos, né? E olha que interessante, a revista Fórum, comentando sobre essa operação contra o Jacques Wagner,
Ela escreveu que essa decisão do ministro André Mendonça, ela abre precedente para uma ação parecida contra a mansão de quase 6 milhões de reais que o Flávio tem no Lago Sul, em Brasília. E o texto é muito claro. O que já se sabe sobre a relação do Flávio e do Vorcaro é muito mais grave e envolve muito mais valores, né? Valores bem maiores aí do que o que embasou a ação contra o Jacques Wagner, por exemplo. E não sou eu que estou dizendo isso, gente. Isso é a cobertura jornalística em cima dos próprios documentos do caso. E aí, como que a gente vai negar a blindagem descarada que o Flávio está tendo, gente? Como? Ah, não, Adriano, não tem blindagem não. É? Então me explica uma coisa dessa. Me explica. Cadê, ó? Cadê o toque-toque da Polícia Federal lá na porta do Flávio? Cadê o André Mendonça autorizando 18 mandados para cima dele? Tem áudio, tem mensagem, tem valores, tem nome de operador financeiro, tem mansão, tem tudo que motivou a operação contra o Jacques Wagner. Só que multiplicado é muito, mas muito mesmo. E mesmo assim, até o momento em que eu gravo esse vídeo, nenhuma busca e apreensão bateu na casa do Flávio. Aliás, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu sexta-feira passada, tá? Um dia depois da operação aí contra o Jacques Wagner, o PL lançou uma campanha chamada PT Master. Vocês sabiam dessa? Tentando usar a busca contra o Jacques Wagner para quê? Para jogar a sujeira toda pro colo do governo Lula. O Flávio foi lá nas redes dele tentar capitalizar isso politicamente. Só que a internet tem memória, olha isso, né? E o povo logo lembrou, não, mas peraí, Flávio. Não foi você que mandou áudio pro Vorcaro pedindo dinheiro pro filme do seu pai? Então a coisa virou piada, tá? O comentário que ficou foi que ele foi o cara da maior cara de pau da história. E não fui eu que inventei isso não, tá, gente? Isso foi uma reação espontânea aí nas redes sociais. Virou notícia. Mas olha a munição que deram para esses caras, né? Olha a munição que o André Mendonça deu para esses caras. E não é só o Flávio não, galera. Não é só o Flávio não. Eu queria que vocês entendessem que tem um padrão muito maior aqui. Tem o Alcolumbre, por exemplo, que a revista Veja revelou aí que na proposta lá de delação premiada, na última, o próprio Vorcaro afirmou ter pago 30 milhões de dólares, não foi isso? Mais de 150 milhões de reais ao Alcolumbre, através de conta secreta lá no exterior, em troca de quê? De apoio a interesses do banco. Claro, o Alcolumbre negou, disse que isso é falso, disse que vai entrar na justiça e tudo mais. Só que assim, né, gente? Não dá pra gente negar o seguinte. Até hoje, tá? Até hoje, mesmo com essa acusação aí rondando no nome dele, ele, Alcolumbre, por exemplo, e aí a gente tem que notar essas coisas, esses fatos, esses elementos, ele não autorizou a instalação de nenhuma CPMI para investigar o caso Master, né? Ah, esse assunto não pode ser prioritário agora. Isso aí foram palavras dele lá em maio. Interessante, né? Quem deveria abrir investigação é a mesma pessoa que aparece como possível alvo dela. Olha isso, gente. E o presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele mesmo afirmou que ficou hospedado e pegou carona no jatinho do Vorcaro, teve diárias lá de hotel paga pelo Vorcaro e disse publicamente que não vê nada de errado nisso, que não vê crime nisso. Olha, gente, uma coisa é certa. A figura mais exposta, mais comprometida, com mais dinheiro envolvido, segue intocado, que é o Flávio Bolsonaro. E a pergunta que eu faço nesse vídeo é uma pergunta justa, pô. Por que o Flávio Bolsonaro não foi alvo de nenhuma busca e apreensão, mesmo com planilha, mesmo com recibo, mesmo com prova de repasse de 61 milhões de reais em envio de dinheiro para paraíso fiscal? Por quê? E por que o Jacques Wagner, por ter um amigo próximo ao Vorcaro, próximo, né, nem diretamente o Vorcaro, né, teve seus imóveis revirados e o Flávio sendo parça do cara, não teve. Como que eu não vou suspeitar que está havendo uma blindagem aqui por parte do André Mendonça? E mais, blindando o Flávio por um lado, mandando busca e apreensão para petista do outro, numa tentativa clara de interferir na intenção de voto do eleitor. Que é isso, gente? Como que eu não vou suspeitar disso diante de tudo que a gente está vendo?
Bom, recentemente, no STF, vocês sabem, condenou Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto pelo crime lá de coação no curso do processo onde ele atuou lá nos Estados Unidos para pressionar o governo Trump a impor sanções e taxas contra autoridades brasileiras, uma tentativa clara ali, né, de travar na época o julgamento do pai dele pela trama golpista. Sim, o Eduardo foi condenado, ficou inelegível por 8 anos, vai ter que devolver o cargo de escrivão da Polícia Federal que ele tem, né? Que ele mantinha até hoje. Só que é importante a gente observar aqui, na prática, qual que é o efeito imediato disso? Nenhum. O cara tá lá nos Estados Unidos, está exilado lá, por opção própria, desde fevereiro do ano passado, e de lá ele não vai ser preso, né? Então ele está condenado, por um lado, mas está protegido pela distância e pela proteção do Trump lá. Aí me digam, cadê a mobilização toda para trazer ele de volta, para cobrar extradição, para fazer o tamanho alarde que a gente vê quando é um petista que está sendo investigado? No caso do Eduardo, é condenado, não é investigado. Então é o seguinte, ó, vamos lá, Jacques Wagner, suspeita baseada principalmente na proximidade com um empresário ligado ao Vorcaro, já teve sua casa revirada, dinheiro vivo lá das diárias do Senado que ele alegou apreendido, processo andando super rápido, né? Autorizado pelo ministro, indicado pelo Bolsonaro, André Mendonça. Ou seja, agora vamos comparar. Flávio Bolsonaro, contato direto e repetido com o Vorcaro, pleno conhecimento da crise do banco e a relação íntima chamando o cara de irmão, com valor de 134 milhões prometidos e 61 milhões já repassados. E nenhuma busca e apreensão na casa do cara até agora. Alcolumbre, acusado pelo próprio Vorcaro de receber 155 milhões de reais, acusação ainda não comprovada, né? Até agora é a palavra do Vorcaro lá na delação contra do Alcolumbre, mas que mesmo sendo presidente do Senado se recusa a instalar uma CPMI que poderia investigar o caso mais a fundo. Eduardo, condenado pelo STF, só que inalcançável, confortavelmente hospedado nos Estados Unidos. O que eu quero que você enxergue nesse vídeo? É o ritmo, é a velocidade, é a urgência com que a engrenagem da justiça se movimenta quando o nome é de esquerda, né? Se a gente for comparar aí com a lentidão, a cautela, vamos com calma, quando o nome é de direita. Mesmo quando a montanha de provas é muito maior, como é o caso do Flávio Bolsonaro aí. Isso tem nome, gente, é 2 pesos e 2 medidas. Enquanto a gente ficar esperando, cada dia que passa, sem busca e apreensão, é um dia a mais para eventual prova comprometedora e sumir de algum imóvel, né? De algum HD, de algum cofre, seja lá o que for. Ele já deve ter se desfeito de tudo. Por isso que eu disse e repito, nós estamos sendo feitos de otários. Sim, estamos. Eu nunca fui daqueles, sabe, de achar que mobilização popular é panaceia, mas eu acho que a gente vai precisar ir para as ruas e criar uma pressão. Ou pelo menos mostrar que a gente já sabe o que o André Mendonça está fazendo. E pedir o seu afastamento imediato do caso. Isso é para ontem.